Estamos na Avenida Brasil, esquina com a Teixeira Soares. Aqui existiu a Casa Shell. Da casa, hoje, resta apenas uma parede. Este foi o lar do primeiro estrangeiro a residir em Passo Fundo. A casa representava o início do desenvolvimento urbano e comercial da cidade. Foi construída, possivelmente, na década de 1870. Na Rua do Comércio, como era denominada a Avenida Brasil. A construção apresentava poucas das características originais. Foi tombada provisoriamente em 2012, mas o tombamento foi revogado em 16 de março de 2013, com a justificativa de não existir documentação comprovando que a casa realmente pertenceu a Adam Shell. A arquitetura da casa, muito descaracterizada da época em que foi construída, justificou a não obrigatoriedade do proprietário em preservar o que ainda restava das características originais. O patrimônio que existia aqui vai ficar apenas na lembrança. Estamos agora na Avenida Brasil Oeste, esquina com a Rua 10 de Abril, na Casa Morche, distante apenas 3 quadras da antiga Casa Shell. A Casa de Guilherme Morche foi construída entre 1872 e 1874. Está entre as primeiras residências de alvenaria de Passo Fundo. Desde que foi construída, sofreu apenas algumas alterações. O nivelamento com a rua fez ela ganhar uma escadaria lateral. O banheiro foi levado para dentro da casa e as telhas portuguesas foram substituídas. A Casa Morche apresenta uma arquitetura como poucas na cidade. Casa térrea, ampla, horizontal e com pátio interno. Beirados tipo beira e eira, aberturas emolduradas e esquadrias caixilhada, referências da casa luso-brasileira semi-urbana. De dentro da casa, a imagem da Avenida Brasil é esta. A instalação da estrada de ferro em Passo Fundo, em 1898, significou o fim do isolamento do município. Trouxe inúmeros benefícios, não só para o comércio, mas também para a vida social e política da cidade. Com a inauguração, todo o entorno da aviação férrea de Passo Fundo foi valorizado. Foram construídos hotéis, casas comerciais, moinhos e o silo. O complexo da antiga aviação férrea ainda preserva algumas edificações: a ruína da Avenida 7 de Setembro, a caixa d'água metálica, o muro e o prédio da antiga estação férrea. O prédio foi construído em madeira, material abundante na região, uma arquitetura sem muitos detalhes, estritamente funcional. A estrutura em ferro permitia maior flexibilidade, dando mais segurança devido às vibrações causadas pela passagem dos trens. Atualmente, a estação férrea abriga um posto da Brigada Militar e as sedes de algumas associações. É espaço também para a Feira dos Produtores Rurais do município. Alguns anos após a construção do prédio da estação, para delimitar o espaço do pátio, foi construído um muro, com as iniciais VFRGS, que significam Viação Férrea do Rio Grande do Sul. O muro, construído entre 1902 e 1903, tem um estilo característico de todas as edificações ferroviárias construídas pelo governo do estado no período. Vamos conhecer alguns detalhes históricos das edificações que fazem parte do complexo da antiga aviação férrea: a caixa d'água e a ruína. A caixa d'água, construída em concreto e estrutura metálica, foi inaugurada em 1927 e pode ser considerada o principal ícone da paisagem ferroviária. Caracteriza as edificações da era industrial. Esta construção em tijolos foi, na época, um depósito. Fazia parte das edificações técnicas e ganhou importância paisagística. É conhecida hoje como a ruína da Avenida 7 de Setembro. O complexo da antiga aviação férrea foi tombado como patrimônio histórico e cultural do município de Passo Fundo em 1991. A estrada de ferro era a grande responsável pela movimentação e pelo aumento da produção de trigo. O vai e vem das máquinas criou uma necessidade: a construção dos moinhos bem próximo aos trilhos do trem. Os edifícios dos moinhos e do silo eram equipados com moderno maquinário. Produziam farinhas que competiam em qualidade com as melhores marcas comercializadas no país. Esse conjunto de edificações surge como um dos maiores complexos comerciais da época. De acordo com o inventário,
do patrimônio histórico da cidade, o estado de conservação dessas edificações é irregular. Em 2009, os prédios foram declarados bens integrantes do patrimônio histórico-cultural do município, quando ocorreu o tombamento definitivo. Damos início à terceira temporada do programa Momento Patrimônio. Essa temporada ela se configura por dois momentos. Um primeiro momento em que as gravações são feitas nos espaços de memória da cidade de Passo Fundo, em que nós procuramos visualmente registrar, né, esses marcos do patrimônio histórico. E um segundo momento, num bate-papo, nosso estúdio, né, esse é o formato que vai configurar os programas dessa terceira temporada. Agradeço a presença do professor João Carlos Tedesco, professor do programa de pós-graduação em História da Universidade de Passo Fundo, e do mestrando Diego Bassim, do mesmo programa. É um prazer tê-los aqui, né, para discutirmos essa questão tão importante que é do patrimônio histórico, da questão da história de uma cidade e o que configura a sua identidade. Como vimos no vídeo, né, temos vários espaços que marcam o desenvolvimento da sociedade passofundense. Em especial, como vocês podem ter observado, nós temos ali a Casa Shell e a Casa Morte, né, ambas construídas na década de 70, do final do século XIX, e são consideradas patrimônio histórico, né, dessa cidade, pois elas materializam na arquitetura, elas materializam na sua memória social, na sua função, né, no tempo que passou, uma memória econômica dessa cidade. E eu começaria pedindo para nós refletirmos um pouco o que nós podemos ler, nós podemos conhecer da história de Passo Fundo através dessas edificações. Olha, Ironeta, sem sombra de dúvida, essas edificações elas são testemunhos. Testemunhos silenciosos em meio ao barulho da cidade, não é? Nessas paredes, ou entre as paredes, ou no interior das casas, nós temos muita coisa para ver, ou seja, a gente consegue perceber múltiplos horizontes históricos, econômicos, arquitetônicos, sociais, culturais, enfim, né? Mas se nós destruirmos isso, nós estaremos destruindo esses testemunhos. Como a gente viu a primeira imagem, justamente, né, e nós só estamos falando dessas duas casas porque elas existem. Quantas que poderíamos falar e que não existem mais e nós não temos esse testemunho, ou seja, essa referência material. Então, essas referências materiais são fundamentais para entendermos um conjunto de outras referências que são imateriais, não é? E que são fundamentais para conhecermos a história e principalmente a nossa história local, regional, em múltiplas interrelações, não é? Levando em consideração o que o professor Tedesco menciona, muitas vezes a gente pensa que patrimônio tem aquele jargão que é pedra e cal. Exato. Levando em consideração que patrimônio é uma construção, é um projeto arquitetônico, ele está disposto num espaço público e pronto, como se ele não representasse nada. E essas casas justamente, elas além de serem um patrimônio material, elas possuem uma arquitetura, elas estão localizadas num lugar específico, uma construção objetiva pontuada, situada num lugar específico, elas extrapolam essa dimensão que é simplesmente do material, porque elas, existem nelas uma representação, que é justamente aquilo que o senhor falava, professor, que daquilo que está por detrás de uma dimensão que vem além do aspecto físico dela. Sim. Levando em consideração a casa do Shell, considerado aí um dos primeiros imigrantes que vêm aí, imigrantes alemães que vêm para a região de Passo Fundo, e levando em consideração que esse patrimônio houve uma transição aí do finalzinho de 2012, entra com uma proposta de tombação de patrimônio histórico, e agora em março essa proposta lá foi revogada, a gente vê que existem muitas vezes atores ou grupos que reivindicam o direito de memória, ou reivindicam o direito de identidade patrimonial, digamos assim. No seguinte perspectiva, quem faz a proposta de tombamento do patrimônio histórico é a Associação da Cultura Alemã. Então, nesse caso específico da Casa Shell, né? Se a gente for ver, então, para eles não é simplesmente pedra, tijolo, argamassa. Ela representa algo a mais. Ela tem toda uma conjuntura de significação.
representa o quê? Talvez representa a vinda desses imigrantes, o fato de eles estarem se instalando aqui, a atividade comercial que é desempenhada por eles. Então, ela extrapola essa dimensão. Nesse sentido, eu diria o seguinte, especificamente para esse grupo que reivindica esta memória, portanto, essa materialização, é porque diz respeito a uma história muito, vamos dizer assim, de vida particular de um grupo que vem, né? Nesse sentido, professor Tedesco, essa questão com relação a memórias, né? Nesse caso, pegando o exemplo da Casa Shell e Morte, mesmo que ela tenha traços específicos, ela traz elementos de um tempo e que hoje diz respeito à história de todos, não é isso? Sim, sim, sim. Veja, por exemplo, são pouco, digamos assim, manifestado publicamente a presença dos alemães em Passo Fundo. Os alemães em Passo Fundo, eles têm uma identidade com o comércio muito aproximada, né? Nós tivemos algumas levas de imigrantes alemães em 1836, 37, ou seja, 9 anos depois do Cabo Neves, que em termos, digamos assim, enfim, que é mais conhecido pela literatura regional e tal, né? Nós tivemos em 1860 também uma segunda leva de imigrantes alemães na região de Passo Fundo que eram extrativistas da pedra ágata, ou seja, eles extraíam a pedra, as pedras preciosas de Passo Fundo, não é, e vendiam para a Alemanha, né? Então já tem uma relação comercial interessante. Então a estrutura pedrista de Soledade, ela não é de hoje, né? Ou seja, a matriz já estava por aí. Bom, em 1870, então, nós temos uma grande leva de alemães. É um período que a história brasileira antevia um conjunto de mudanças, sem sombra de dúvidas, né? Proclamação da República que se avizinhava, a questão da escravatura, imigrantes alemães estavam chegando, aliás, imigrantes italianos estavam chegando no Rio Grande do Sul. E aí nós temos um período de grande expressão econômica comercial lá em Passo Fundo. Tá? Depois nós temos uma quarta leva de imigrantes alemães, que é justamente nas primeiras décadas do século XX. Mas o interessante disso tudo, Ironita e Diego, é que há uma identidade econômica de comerciantes ligados à etnia alemã na região de Passo Fundo. Isso pouco aparece. A Avenida 7 de Setembro e mesmo a Rua do Comércio, a atual Avenida Brasil, havia inúmeras casas comerciais com identidade étnica alemã. E não há dúvida de que a ferrovia contribuiu em muito em termos logísticos e em termos de atração desses grupos, não é, para desenvolver atividades econômicas e fundamentalmente comerciais. Tá? Poderíamos dizer, então, professor Tedesco e Diego, que o fato das duas casas estarem situadas, né, como vimos no vídeo, uma em pé e a outra em processo né, de destruição, digamos assim, né, mas a localização delas física, né, no espaço está relacionada com o próprio trajeto que se fazia, né, das tropas depois do comércio. É isso? É isso, sim. Nós não podemos dissociar comércio com ferrovia, não podemos dissociar também a estrutura pecuarista e agrícola da região com a questão do comércio, ou seja, os comerciantes, eles exerciam aquele elo, digamos assim, amplo da dinâmica econômica, que é da produção ao consumidor, mas acima de tudo eram os que motivavam o processo produtivo, ou seja, eles estão antes da atividade produtiva, né? Digamos que se nós pensássemos num capitalismo que estava nascendo, se desenvolvendo na região, é impossível pensá-lo sem a figura central do comerciante, não é? Talvez nós consigamos explicar um pouco a dinâmica econômica, inclusive industrial, de Passo Fundo a partir da lógica do comércio. Isso acho que há a necessidade de um estudo mais profundo ainda. Mas se nós pegarmos, por exemplo, a estrutura ferroviária, né, ao redor dela havia ainda hoje visível, mas havia no final do século XX, aliás, no final do século XIX, nas primeiras décadas do século XX, um território geoeconômico com hotéis, casas de comércio, enfim, né,
que girava em torno da estrutura ferroviária, não é? Então, é justamente isso que tu está nos colocando, Tedesco, é o que dá, né, toda essa importância, essa referência, esse reconhecimento, né, também Sim. do tombamento do patrimônio histórico que a gente se refere a Gari, né, ao complexo da Gari, como a gente Sim. também pode observar no vídeo. É. Né, esse complexo composto aí, a estrada de ferro, depois os moinhos, o silo, né, num movimento orgânico que vai dar a cidade. Sim, É exatamente, sim. acho que isso, né? E nós vimos nas imagens, Ironeta e Diego, não é? Que é uma lástima que nós tenhamos apenas nem a metade do que era em termos de ambiente construído da Gari, né? Ou seja, ainda isso que temos nos dá uma dimensão do que foi. Mas você imagina se nós tivéssemos todo o pavilhão, toda a estrutura binária, toda, né? Seria uma riqueza muito grande, uma riqueza histórica, patrimonial, uma riqueza de identidade, de múltiplas correlações que Passo Fundo revelou com a dinâmica da ferrovia, né? Se nós tivéssemos isso, sem sombra de dúvida, seria muito rico. Tá? Essa geoeconomia que gira em torno da Gari, ela tem muito a ver com a agricultura do período e a indústria da madeira. Eu ia pedir que vocês pudessem fazer um pouco a referência a esse aspecto, né? Qual é a importância da questão das madeireiras, né? Principalmente da localização geográfica que Passo Fundo tem e tinha no período, e da mesma forma que a questão, qual é o significado imaterial disso, né? Não sei se o Diego gostaria de falar algo. O surgimento aí da fiação férrea aí em Passo Fundo, mais ou menos ele se dá aí por volta de 1898, né? E ele vem marcado muito como uma simbologia da modernização, não só do município, mas numa conjuntura um pouco pensando no Estado. O Estado passava por esse processo aí de se transformar em algo mais moderno entendido como algo mais industrial. E a ferrovia, de certa forma, ela proporcionou isso, porque ao mesmo tempo que se fincava aí os tormentos para fazer a aviação férrea, tinha toda a mística que o progresso ele ia se desenvolver ao mesmo tempo que a aviação férrea se desenvolveria. Marcadamente isso, em Passo Fundo, se a gente for citar aí alguém expressivo da história de Passo Fundo, a gente poderia citar o Francisco Antônio Xavier de Oliveira. Em uma das obras dele, ele deixa marcado como, digamos assim, um marco desse progresso, uma citação dele que diz assim, ó, o silvo da locomotiva se fez ouvir aqui anunciando a entrada do progresso. No fim, o barulho do trem é aquilo que anuncia a entrada do progresso no município. Isso é marcado, de certa forma, por causa que junto com o trem ocorreu toda uma nova estrutura paisagística, digamos assim, da cidade. Porque a cidade ela se desenvolve a partir da onde o trem estava localizado. Do ponto de vista de hotéis, do ponto de vista de estabelecimentos comerciais, do ponto de vista da extrativista com a questão da madeira. Essa região era uma região rica no sentido de ela oferecia madeira de lei, que era propício para a fabricação dos trilhos. Então tem todo um projeto aí que ele pensa a modernização. E Passo Fundo espera a vinda do trilho do trem com essa questão aí que, ao vir o trem, junto com o trem vai vir determinadas outras coisas que vai agregar e vai somar nesse processo de desenvolvimento ou nesse processo de progresso. Eu citei aqui a questão de hotéis também, se desenvolve. A questão dos imóveis, os imóveis que estavam próximos do largo da Gari, da estação da Gari, eles vão começar a ser mais valorizados do ponto de vista financeiro, do ponto de vista monetário. Isso tudo é algo que realmente aconteceu. Mas aí a gente tem que pontuar outras circunstâncias também que, junto com essa questão da modernidade, trouxe o que a gente pode chamar também de uma simbologia do progresso, que ele não se desenvolve de forma homogênea. Sim. Ao mesmo tempo que esse progresso ele é efetivado de fato, se a gente for analisar a Gari, a gente tem o trilho de trem, a gente tem propriamente a caixa d'água, que é um símbolo, a gente tem a questão do depósito que ficou ali, ainda que tem os vestígios ali. E, além disso, a gente tem o silo. Tudo isso são elementos que hoje em dia se apresentam para nós como um patrimônio
Da mesma forma ele é material e da mesma forma eles nos reportam aí a uma dimensão de progresso vivida naquela época. Mas também tem alguns indícios e fatos que nos reportam que esse progresso ele teve problemas. No seguinte sentido, o frete era caro. Então, há vários depoimentos, principalmente da indústria madeireira, que era muito difícil a lógica do desenvolvimento que tinha o trem, mas, porém, o transporte da madeira se transformava muito caro por causa do frete. Outra coisa também que eles falam, alguns registros, é que o número de vagões, tanto para transporte de carga como do transporte de passageiro, era irrisório, eram poucos. Então, ao mesmo tempo que eu tenho essa mística, essa simbologia do progresso, ele não se desenvolve de forma plena. Ele tem alguns problemas que não vão negar que eles existiram, mas eu acho que se faz necessário que se pontue eles. Da mesma forma, eu gostaria só assim, de acrescentar, e assim, já devolvo, dar uma palavra para vocês, 2 elementos. O primeiro, que este é um período muito importante para Passo Fundo, ele é um marco, né? É um marco, sim. Porque eu acho que a própria estrutura urbana de Passo Fundo começa a se definir a partir daí. Sim. Porque se nós pegamos a matriz do povoado, né, da Vila de Passo Fundo, nós vamos pegar ela, né, onde hoje a gente chama o início do Boqueirão, e justamente onde está a Casa Morte, né? E quando a Vinda dos Trens faz esse movimento, né, e que vai se constituindo hoje o que a gente chama do centro da cidade. E outro elemento também que eu coloco e devolvo a vocês a fala, é no sentido também que é importante de patrimônio imaterial, que a gente pode olhar para esse espaço hoje denominado da GAR, esse complexo, e ver que ali tem algumas edificações dos próprios ferroviários. Sim. Né? O quanto carente também ainda nós estudarmos e discutirmos a história desses sujeitos, né? E algumas vilas, Ironita, algumas vilas que nós temos hoje, que são vilas constituídas de ex-operários da estrutura férrea, de uma forma geral, como é o caso da vila, aquela próxima da rodoviária, a Vila Rodrigues, não é? No entorno da rodoviária também há um espaço muito grande de identificação com... Por quê? Porque o trem ele tinha uma logística, que ele circundava, ele margeava a instalação ou as instalações das indústrias madeireiras, não é? Mas principalmente na Vila Rodrigues nós temos isso, uma grande identificação. Mas uma questão que me parece interessante intercambiar com vocês e dialogar com vocês é que há uma outra leva nos anos de 1910, entre 1910 e 1930, de alemães também em Passo Fundo, né, e que se tornam comerciantes de múltiplas atividades, né? Aí nós temos os Killing, Schmidt, da Casa Schmidt, os Kurtz, da Casa Jandir, nós temos os Isler, né? Hoje temos a Vitor Isler, né? Os Isler, Excel, né? Enfim, e esses, de uma certa forma, eles já vêm, digamos assim, 10, 15, 20 anos após essa estruturação da malha ferroviária na região, justamente porque ela propiciou, não é? Uma dinâmica mercantil e uma possibilidade de intercâmbio geográfico, ausência do isolamento de Passo, ou seja, Passo Fundo já tem possibilidade, já nos anos 10, de chegar com o trem até o Rio Uruguai, ou seja, nós podemos interligar o norte do estado com o centro do estado do Rio Grande do Sul, ou seja, nós temos essas possibilidades todas. E os alemães verdadeiramente marcam presença nessa identidade econômica que multicorrelaciona o trem com outras questões, né? Mas tem alguns dados que eu gostaria de intercambiar com vocês que demonstra, digamos assim, a pujança econômica de Passo Fundo e a sua correlação com o trem nas primeiras décadas do século XX. Em 1920, nós tínhamos na cidade de Passo Fundo, localizadas na cidade, 170 serrarias, tá? E 72 grandes moinhos. Carazinho, em 1920, tinha 152 serrarias. A Macali, Madeireira Carazinhense Limitada, era uma das maiores, aí tinha o Anone, Nedef e outros, né? Em 1912, nós tivemos 318 casas comerciais em Passo Fundo.
Veja bem, 1912, 318, 1920, 974, 1940, 1977 casas comerciais. Eu fiz uns cálculos aí que diz que em 20 anos, mais ou menos, nós tivemos um crescimento de 2.300%. Ou seja, até o Antonino Xavier fala isso, que nós tínhamos mais ou menos um comerciante para cada 140 a 150 pessoas. Isso revela justamente esse processo da importância dos comerciantes. A nossa Associação Comercial de Passo Fundo, ela surgiu em 1921. Ao que se sabe, ela é a terceira do estado fora da capital, né? Ou seja, então, isso também revela o dinamismo do comércio em Passo Fundo e a sua ligação com a ferrovia. Essa tua colocação me faz refletir sobre o seguinte, estudando o patrimônio histórico, né, como nós pegamos aqui, né, alguns eixos, alguns espaços, e com essa leitura histórica que tu nos traz, né, justamente, a partir do patrimônio, então podemos dizer que fazer um estudo de um patrimônio histórico, cultural, artístico, enfim, de uma cidade, né, por exemplo, Passo Fundo, desse local, desse regional, é possível fazer uma articulação com uma totalidade maior? Não há dúvida quanto a isso, ou seja, o local ele não se esgota em si. E principalmente essas grandes questões que nós estamos vendo, que é o caso do comércio, ferrovia, enfim, dinâmica econômica, há uma ligação muito grande com o modelo econômico que se desenhava para o Rio Grande do Sul, ou até para o sul do Brasil, não é? As levas de imigrantes, elas têm expressão, ou seja, as levas, os acordos de imigração e as colonizações que foram implementadas no final do século XIX, início do século XX, revelam, ou seja, se situam e se corporificam na região e dão esse tom, digamos assim, de inter-relação que Passo Fundo mantém com uma totalidade Perfeito. Muito maior. Né? Como o nosso tempo está chegando ao fim, eu peço aos convidados, né, que façam suas considerações finais e eu os provoco para que possam fazê-lo a partir da seguinte ideia. Nós podemos então considerar que o patrimônio histórico, cultural, artístico, seja ele material ou imaterial, seria um encontro do passado e presente numa mesma temporalidade e espaço na história de uma cidade? Vou começar pegando o gancho do que o professor Tedesco menciona, dessa inter-relação entre local, global, e talvez até seja meio redundante, porque talvez fale a mesma coisa com outras palavras. Mas eu acredito que, se analisar a realidade de Passo Fundo, e se for pegar um gancho com uma das construções que foi abordada no programa, que a gente pode pegar a Casa Moche, por exemplo, ela não está descontextualizada do que estava acontecendo no mundo e que, se for ver, a própria questão arquitetônica da casa, ela é reflexo de um modelo arquitetônico que estava em voga naquela época específica, naquele momento específico, e ela reflete isso aqui. Eu posso fazer, então, uma análise de toda uma conjuntura do Rio Grande do Sul, e eu posso extrapolar essa conjuntura do Rio Grande do Sul, tentando analisar toda uma questão de um Brasil, partindo do local que especificamente é a Casa Moche. Isso do ponto de vista didático-pedagógico, se eu for tentar trabalhar isso em sala de aula, é extremamente válido e eu acho que muito mais prazeroso, porque eu parto da realidade fundante de cada um de nós, que é aquilo que eu vivencio enquanto meu cotidiano. E a partir do meu cotidiano, eu consigo reconstruir uma questão histórica. Perfeito. E aí eu acho que daí a história passa a ter um sentido maior e talvez ela passe a ser mais prazerosa de ser estudada. Bem, Ironita, tanto a casa da família Morche como da família Shell estão lá, um pouco mais, um pouco menos, silenciosamente, mas está permitindo com que nós discutamos, não é? Que, enfim, fale e tenta produzir alguma coisa em torno disso. Então, o silêncio dela nos permite dialogarmos. Porém, nós temos necessidade de vestígios, eu insisto nessa questão, ou seja, a memória é fundamental se ela for materializada com objetos, ou seja, a objetualidade é fundamental para a questão do conhecimento. E nada melhor do que termos em Passo Fundo a possibilidade de produzirmos conhecimento a partir da arquitetura
existente, como patrimônio material e imaterial. Então eu acho que essa possibilidade de aliar tempos, de juntar tempos, ela é sempre possível se nós tivermos elementos que estejam presentes na nossa sociedade. E que bom que temos a possibilidade de discutir, mas acima de tudo de reivindicar e produzir a possibilidade da conservação. Isso é fundamental. Tá? Com isso, encerramos então o programa de hoje ao nosso ponto central, né? Tanto das nossas pesquisas, do nosso programa, desse diálogo que a gente tem com a comunidade em geral, a comunidade escolar. A importância do patrimônio histórico, cultural, artístico, para que a gente, de fato, possa responder às perguntas que estão permeando, né, cotidianamente a todos os sujeitos de quem somos. Que sociedade é essa, que identidade é essa? Então, com isso, o nosso programa, mais uma vez, traz subsídios e elementos para que possamos refletir. Sociedade passafundense, né? Qual é o seu lugar na história, na cultura de cada sujeito e que cada sujeito constitui o todo dessa cidade. Nosso muito obrigado pela presença de hoje. Até o próximo encontro. Apoio Cultural. Destaque Móveis e Decorações.